Brasileiros por trás de grandes invenções da história? Balão, máquina de escrever, rádio? Conhece? Não? Então te segura bem na poltrona, amarra bem o cinto da curiosidade e vem comigo para mais uma viagem na história e no conhecimento. Saudações da Fronteira da Paz, eu sou o Fernando Ravara e esse é o R-Cult, o Ravara na Cultura, o programa que te traz cultura, humor e muito conhecimento. Pois é, pessoal, embora muita gente não saiba, nós temos grandes inventores na história, principalmente padres. Tivemos a invenção do balão, da máquina de escrever, do rádio. Muitos deles não foram reconhecidos, até do avião, e a gente vai discutir sobre isso aqui. Vamos dar uma olhadinha como é que é isso? Os brasileiros sempre tiveram contato com a aviação. Não é por acaso que temos a terceira maior empresa de aviação do mundo, a Embraer, a qual exporta aviões comerciais, militares e um monte de outros produtos para essa empresa, para dezenas de países. Uma empresa que começou com engenheiros do ITA, o Instituto Aeronáutico e Tecnologia. Essa vocação dos brasileiros começou com o padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão, o qual foi um grande inventor da sua época. Ele nasceu na capitania de São Vicente, no Brasil, lá em São Paulo, em 1685. Desde pequeno observava a natureza e, vendo as bolhas de sabão e as folhas que voavam, imaginou que poderia inventar o voo, ou um objeto, algum dia. Ele inventou o balão do de ar quente, o mais velho veículo aéreo da história da humanidade. Chamava-se Passarola, um aerostato, ou seja, era a aeronave mais leve que o ar, a qual hoje temos o estudo de aerostatos, que é um ramo da aeronáutica denominado aeroestação. O primeiro voo da história de um aerostato ocorreu em 1709, perante a corte de Lisboa, o que surpreendeu a todos. Era um balão de ar quente de grandes dimensões. Também inventou a bomba elevatória de água, para ajudar os seminaristas que tinham que subir um elevado muito grande para chegar na escola. E também criou um sistema de drenagem para embarcações para as naus que atravessavam o Atlântico, porque elas afundavam com o acúmulo de água. Na Holanda, por exemplo, ele apresentou um jogo de lentes de vidro que, aquecidas pelo sol, assavam uma carne disposta sobre uma mesa metálica, dando ao comensal a consistência e o ponto desejado. Recebeu o apelido de Padre Voador. Infelizmente, a Inquisição e invejosos passaram a persegui-lo, e quando fugia para a Espanha acabou morrendo aos 39 anos. O primeiro voo tripulado de um balão de ar quente só seria realizado mais de 7 décadas depois, em 1783, pelos irmãos franceses Montgolfier. Eles apresentavam seu invento em Paris e foi um verdadeiro acontecimento. Entretanto, em 1881, o aerostato Le Vitória, criado também por outro brasileiro, Júlio César Ribeiro de Souza, que inventou a dirigibilidade aérea realizando um voo controlado em Paris. O interessante é que teve francês indignado com a descoberta dele, pois eles achavam que os franceses deveriam ter inventado. Já em 1902, em Paris, Augusto Severo, outro brasileiro, uniu um balão a um corpo, ou seja, era um pequeno dirigível no assento. Chamava Pax. Infelizmente, o mesmo acabou explodindo durante os experimentos, matando Augusto Severo. Com tanto brasileiro disputando o voo, não podíamos deixar de falar nele. Outro magnífico inventor, Alberto Santos Dumont. Ele realizou a primeira decolagem de voo e aterrissagem reconhecida oficialmente. Considerado o pai da aviação, Santos Dumont foi o primeiro a voar em um aparelho mais pesado que o ar, e com propulsão própria. Voou no campo de Bagatelle, em Paris, em 23 de outubro de 1906. Se você procurar na literatura mundial, dirão que os irmãos Wright foram os primeiros com o avião Flyer. E já faziam experimentos, mas seu avião precisava de um sistema de catapulta para impulsioná-lo, ou seja, era um ultraleve. Há relatos de que testemunhas o viram decolar com força do vento em uma praia. Mais uma vez precisou de uma ajuda externa, ou seja, o vento. Além do mais, quando foram a Paris para demonstrar seu invento, eles compraram motores mais potentes para o avião sair do chão sozinho. É preciso ressaltar também que os controles de voo dos irmãos Wright, no seu Flyer, eram muito mais avançados. Realmente era um salto impressionante. Os franceses também dizem que faziam experimentos secretos para o seu exército, anos antes de que conseguiram voar. Um voo oficial tem que ser programado e mostrado para um público. É importante frisar duas visões do voo: a comercial das patentes dos irmãos Wright e a visão do idealismo e da conquista da humanidade, como foi a parte do Santos Dumont, o qual nunca quis ganhar dinheiro com a sua invenção. Dumont seria o grande responsável pela criação do relógio de pulso, esse que a gente usa até hoje, pois quando estava no ar não podia soltar os controles para poder tirar o relógio do bolso e cronometrar o tempo.
pedindo a Cartier que ele fizesse numa época em que todos usavam relógio de bolso. Criou o chuveiro de água quente também, uma verdadeira revolução, e as escadas com degraus em forma de raquete. Sua casa de verão em Petrópolis era conhecida como Encantada, e criou muitas outras coisas também. Existem grandes inventores no Brasil que fazem coisas maravilhosas que a gente nem fica sabendo em diversos setores, especialmente nos dias de hoje em que as pessoas vivem pesquisando em outros países. Vamos dar uma olhadinha em outros desses grandes projetos que ficaram, até hoje a gente utiliza dentro de casa algumas dessas coisas. Vamos dar uma olhadinha. O padre gaúcho Roberto Landel de Moura, através das ondas eletromagnéticas, transmitiu a voz de algumas pessoas a uma distância de aproximadamente 8 km. Porém, seu feito foi esquecido. Em 1893, Landel inventou um aparelho que recebia a voz humana sem fios. E ainda disse na época do teste: toque o hino nacional. Com esta frase realizou-se o primeiro teste de transmissão de rádio sem fio, em 16 de julho de 1899. Landel de Moura transmitiu áudio entre o Colégio Santana e a Ponte das Bandeiras, em São Paulo. Ele só registrou patente nos Estados Unidos só depois de 1901. A sua invenção foi atribuída a Guillermo Marconi, anos antes, mas ele inventou a transmissão de sinais de telégrafo e não de voz humana. Portanto, ele criou a emissão e recepção eletrônica telegráfica, e o padre Landel de Moura foi o pioneiro na emissão de recepção de voz humana, sendo o precursor da radiodifusão. Outro invento que tivemos aqui foi o escorredor de arroz, criado pela dentista Terezinha Beatriz Alves de Andrade Zorovich e seu marido. Ela não via sentido em lavar arroz em um pote e secar em outro. A bina, ou identificador de chamada, a chamada de A para B, identifica o número de A. Então foi através desse sistema que nos telefones analógicos teve como descobrir quem estava ligando. A Abreografia. A Abreografia é uma invenção brasileira, criada pelo médico Manuel de Abreu, que recebeu cerca de 5 indicações ao Prêmio Nobel. O médico desenvolveu esse mecanismo em 1935, com o uso da sofisticação dos métodos de fotografia. Máquina de escrever. Foi mais uma das invenções brasileiras que o inventor não levou crédito. O padre Francisco João de Azevedo criou um protótipo de máquina de escrever. Entretanto, ela teria sofrido uma sabotagem de um amigo estrangeiro, o qual levou a descoberta para o exterior. Claro, há também pessoas que contradizem essa versão, relatando que a invenção teria sido levada com autorização do padre. Antídoto contra venenos de cobra. O médico Vital Brasil fez a descoberta da especificidade dos soros antiofídicos. O médico mineiro conseguiu entender que a cada tipo de veneno de cobra precisava de um antídoto específico para poder ser combatido. Outra grande obra dele foi o feito de criar o Instituto Butantan, que hoje em dia é uma referência mundial em estudos sobre serpentes. Transmissão automática de veículos. Os brasileiros José Braz Araripe e Fernando Lerli Lemos criaram a transmissão automática dos carros. No ano de 1932, os dois brasileiros desenvolveram um sistema de troca de marchas automático, funcionando com um fluido hidráulico. Tanto o projeto quanto o protótipo foram vendidos para a General Motors, a qual lançou o primeiro carro Oldsmobile em 1940, com transmissão Hydramatic. Ela foi precursora e pode ser vista em vários veículos que a gente usa até hoje. Urna eletrônica, ela foi criada pelo juiz Carlos Prudêncio. Essa invenção aqui do Brasil foi desenvolvida na cidade de Brusque, em Santa Catarina, e foi colocada em teste no ano de 1989. Claro, falamos dos principais inventores brasileiros, mas há muitos outros. É importante ressaltar que os 5 principais polos de inventores no mundo são a China, com 38.210 invenções, Estados Unidos com 6.276, a Coreia do Sul com 4.155 e o Japão com 3.409. E claro, a Índia com 1.350, todos patenteados. A fonte é das Nações Unidas. Pois é, como a gente viu, tem muita coisa boa que os brasileiros fizeram na história, né? Pena que podia ter sido bem melhor se a gente tivesse apoio aqui dentro mesmo. Se tivéssemos apoio de grandes empresários para novas coisas, apoio estatal para grandes coisas novas. O fato é que a gente não tem. E temos muito essa questão da síndrome do vira-lata, né? A gente acredita que aqui é inferior aos outros, mas os outros também têm muitos problemas. A gente aqui não vê. Então, você conhece alguma invenção dessas que a gente falou? Ou conhece alguém que está inventando alguma coisa? Sim ou não? Deixa aí nos comentários. Dá um like para fortalecer o nosso trabalho. Um beijo no coração e até a próxima, pessoal!